E aí, pessoal, e o sonho não é tão distante, não. O jogo do River repercute até agora e você vai entender o que quer dizer um sonho não tão distante. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Partida entre River Plate e Palmeiras explodiu no ambiente do futebol como um jogo histórico e realmente foi muito legal ver a reação e a força do time do River Plate. E as redes sociais encheram de informações sobre salários de jogadores argentinos. E de fato isso é importante da gente avaliar, porque o futebol brasileiro ele inflaciona muito a partir da Copa do Mundo e hoje é incompatível com alguns mercados. E você vai entender por que eu estou falando isso. Torcedor do Grêmio, nas redes sociais, falou muito, e já anotei aqui para não perder, falou muito em De La Cruz, que está em fim de contrato, em Borré, que tem também a possibilidade de sair do River Plate, e em Montiel. E não só fizeram isso, como relataram o nível contratual desses jogadores. Todos eles ganham abaixo de 100 mil dólares, todos eles, por exemplo, trazendo para o real, ganham entre 350 e 400 mil reais, e isso deixou o ambiente um pouco, mas por que o Grêmio não consegue jogadores desse padrão e tem jogadores até mesmo mais caros? E isso coloca no mercado uma série de situações. Por exemplo, quando se fala em Marcelo Galhardo, nós estamos falando de um treinador muito bem remunerado. Muito bem, no nível Brasil. Alta remuneração. Inviável, eu diria, para o futebol brasileiro também. Não só pela relação que ele tem com o River Plate, mas também por futebol brasileiro. Eu nem coloco no Grêmio, que o técnico Renato também é muito bem remunerado. Mas quando o assunto é jogador, de fato existe hoje uma discrepância entre o que pagam para os principais jogadores no futebol brasileiro, especialmente o Grêmio, e o que se paga em outros mercados. E aí a gente pode colocar o mercado argentino como o mercado uruguaio, que paga ainda menos do que paga o mercado argentino. Para você ter uma ideia, separando esses três jogadores que fazem parte aí do ilusório do torcedor do Grêmio. De La Cruz ganha um pouco mais do que ganha Pinares. Exatamente. Pinares vem com um nível salarial um pouco abaixo, se fala no De La Cruz na casa de 350 mil reais, o Pinares ganha um pouco menos do que isso, mas não é muito diferente. Isso serve para Churin também, e aí eu pego dois exemplos de jogadores que vêm de outros mercados, recebendo menos do que esses atletas, mas também valem menos do que eles no mercado do futebol, valem menos do que eles. Então, em cima disso, um jogador como o Everton, por exemplo, e eu não quero aqui dar o salário dos jogadores do Grêmio, isso eu não quero fazer, não gosto disso, não costumo fazer, só estou dando uma base, uma diretriz para a gente ter um entendimento. Os grandes jogadores do Grêmio, os jogadores de alto nível, Jeromel, o próprio Kahneman, Michael, o PP hoje, o Jean-Pierre, ganham bem mais do que isso e merecem, né? O Grêmio se fala, e pelo menos é o que diz os números do Grêmio, os números oficiais, se fala entre 12 e 13 milhões de reais por mês em folha de pagamento do futebol profissional. 12 milhões, então vamos reduzir para baixo, aí 12 milhões. O que a gente pode dizer? É que esses jogadores, neste nível salarial, entrariam com tranquilidade no meio e não na linha dos top, dos jogadores ponta de classe do Grêmio. Os jogadores seriam, por exemplo, mais ou menos numa segunda linha ou terceira linha de salários do Grêmio, aí o Everton, esse que veio de fora, o Robinho ganha menos, o que ganhava, por exemplo, o Thiago Neves ganhava praticamente o que ganha o Montiel. Exatamente. Então são situações que a gente vai colocando, e aí é natural que o ilusório do torcedor, que o sentimento do torcedor também entre, se eu posso ter esse, eu quero ter. E realmente o nível do futebol argentino hoje em relação ao futebol brasileiro, ele mostra essa diferença, essa distância, e que faz com que a gente possa sonhar. Por outro lado, esses contratos são bem amarrados lá e normalmente esses jogadores se valorizam muito na hora de sair. Eles não saem para receber a mesma coisa, eles saem para receber muito mais. O que colocaria um jogador que ganha 400 lá, 600 aqui, 650 aqui, o que seria um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil. Mas mesmo assim, é uma avaliação interessante. Quando eu falei em Copa do Mundo, eu falei porque lá em 2010, 2011, 2012, uma folha de pagamento de um grande clube brasileiro girava entre 2 milhões e 2 milhões e meio. Hoje, gira entre 10 e 12.
Então mudou muito o futebol e a gente tem que também compreender, colocar essas peças para fazer uma avaliação mais concreta. Mas de fato, o sonho do torcedor, a ilusão do torcedor em ver jogadores desse nível, ótimos jogadores que fizeram uma partida histórica naquele dia, não é tão distante não da realidade do Grêmio. Pelo contrário, é até abaixo da nossa realidade, o que aumenta ainda mais esse tipo de movimentação do torcedor e de vontade do torcedor. E eu tenho uma linha que vocês conhecem bem. Vontade do torcedor se respeita, se entende, se respeita. Essa é uma situação que a gente precisa colocar sempre que acontece. Sempre que existe uma movimentação como essa nas redes sociais, por exemplo, de vontade de ter De La Cruz, de ter Montiel, de ter Borré, a gente tem que respeitar. A gente tem que entender e tem que respeitar. O Grêmio, nos últimos anos, não contratou bem. E isso também mexeu com o Grêmio. O Grêmio hoje tem muito mais cuidado. A própria contratação do Churinho e do Pinares foi muito mais avaliada do que outras, do que Robinho e Thiago Neves, por exemplo. O Grêmio tem errado nas contratações. E isso faz com que o raciocínio seja muito mais complicado. Se vocês acham que o Montiel, que o Borré e também o De La Cruz são jogadores de outro padrão, a gente pode começar a imaginar que isso seja uma mudança também de rotina do Grêmio. O Grêmio pensando em outro padrão, em jogadores diferentes, e não esses jogadores que o Grêmio trouxe nos últimos anos, que de fato não deram a diferença. A diferença do Grêmio, infelizmente, ou, para meu gosto, felizmente, veio lá de Eldorado. O Grêmio não conseguiu, através de contratações, fazer a diferença. Quando fez a diferença, fez ainda com o Rui Costa. Lá com o Jeromel, lá com o Maicon, depois com o Beto Guerra, com o Walter Kahneman, mas lá. Nesses últimos 4 anos, não acertou. E aí a gente não pode acreditar que vai acertar, porque o Grêmio tem rotinas diferentes, mas de fato não acertou. Então a gente precisa compreender, e quando surgem nomes desse porte, a gente tem que olhar com carinho, sim. Eu vou continuar analisando isso, olhando isso, entendendo isso e mais do que isso, ouvindo e conversando com o torcedor, que é o que a gente tem que fazer. Conversar e entender. Hoje, tomada as redes sociais de jogadores que não são tão distantes da nossa realidade, não. Não sei se o Grêmio tem interesse, mas que eles estão muito dentro da nossa realidade, eu não tenho nenhuma dúvida. A realidade do Grêmio é a realidade top na América do Sul. O Grêmio paga um salário muito forte e poderia ter qualquer um desses atletas junto ao seu grupo de jogadores e mais, nem tanto em cima do top de salário do Grêmio. Abaixo. Essa que é a realidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.